Isso, eu quero fazer uma oração com vocês, além de agradecer a presença de todos vocês, eu quero fazer uma oração para a gente começar, antes de nós começarmos o estudo, certo? E fica aqui o nosso convite, além de você participar, se para a semana que vem, de repente, você lembrar de alguém, convite para participar, manda o link aí, para que amigos aí, como é um estudo capítulo a capítulo, dá para, vamos dizer assim, não tem uma certa continuidade aqui, né? São assuntos bem específicos que vão se finalizando a cada estudo. Então, não fique acanhado de convidar pessoas para iniciar aí, para começar a assistir a partir do próximo estudo, que vai dar boa, não vai ter problemas não, tá bom? Ok? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Na verdade, ô Gil, você não quer abrir o teu microfone aí e fazer essa oração, clamar aí, agradecer pelo dia e também pedir a bênção do Espírito Santo? Fazemos sim, Fábio, tranquilo. Ok. Vamos lá, então. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo dia de hoje. Então. Ô, Gil. Oi, diga Gil, lá, Fábio. Diga. Você tá com dois aplicativos abertos aí? Você está no celular e no computador ou não? Não, eu só estou só no celular, Fábio. É que está dando microfonia, tá dando eco. O que será que está acontecendo? Então, agora eu não sei dizer para você, eu estou numa sala separada aqui, né? Só com o celular. Não tem computador ligado. Então, tá bom. Então, nos dirige uma oração aí. Olha aí, ó. Antes de você orar, temos aí mais a presença do Paulo Garcia e da dona Imaculada, está dizendo que está sem imagem. Já vai aparecer, dona Imaculada, a imagem aqui, tá bom? Ora aí, Gil. Clama aí ao nosso Deus. Tá ok. Fecha os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, na sua presença. Agradecidos estamos porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. E nesse momento que nós vamos ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco e principalmente com o Fábio, que vai ministrar essa mensagem. Pai querido, nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Agradecemos por tudo, não porque nós merecemos, mas por nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Gil, pela oração. Está trabalhando, Gil? Estou trabalhando, Fábio. Estou trabalhando. Eu estou vendo que você está trabalhando. Eu estou vendo. Tá bom. Muito bem. Cadê o Fábio? Ô, Fábio Oliveira! Aí sim, agora ficou mais bonita ainda a coisa. Olha só que figura mais bonita. Fábio, Deus te abençoe e te use aí mais esse estudo. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui também, tá? Pessoal, eu não vou conseguir ficar aí até o final, eu tenho um outro compromisso aqui que eu preciso atender. Vocês me perdoem, mas depois eu vou assistir aí a gravação do YouTube, viu? Que Deus seja conosco, que Deus seja com todos aí. Um abraço, Amém. Fabinho. Amém. Um abraço para você também. Obrigado, Fabião. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus habite em seu coração. Que você tenha momentos agradáveis agora. Queremos abrir a palavra do Senhor. Momentos nos quais nós vamos estudar mais um tema profético, mais um tema bastante especial que vai trazer bastante entendimento, bastante conhecimento acerca de fatos que já ocorreram e fatos que ainda irão ocorrer em todo o cenário profético que a Bíblia nos revela. Bem, eu gostaria de já irmos direto ao ponto, até porque o tema dessa noite, eu acredito que vai ser até necessário uma edição posterior, porque nós vamos estudar o capítulo 8 de Daniel hoje, que se refere à visão que Daniel teve de um bode e de um carneiro. O último estudo que nós tivemos foi o estudo do capítulo 7, onde nós fizemos uma abordagem ali um pouco mais específica, um pouco mais ampla, né, acerca dos 4 animais. E relembrando também, o antepenúltimo estudo que tivemos foi um estudo onde nós fizemos um apanhado geral de todos os capítulos de Daniel em sua sequência lógica, né? Nós vamos sempre frisar aqui que os capítulos de Daniel, eles são capítulos complementares. Então, no cenário profético, se nós pegarmos, por exemplo, ali o capítulo 7, nós vamos ver que o capítulo 7 de Daniel, ele é complementado a uma atribuição de mais detalhes, de mais riquezas no capítulo 8.
No capítulo 9 é atribuído mais detalhes, mais riqueza de informações em relação ao capítulo 8. E assim vai essa progressão no livro de Daniel. Então, nós já iremos direto ao ponto. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Deixe-me já lançar aqui na tela. E aí nós já vamos direto ao ponto do tema dessa noite. Eu acredito que todos já devem estar visualizando aí. Qualquer coisa, alguém nos sinalize aí, por gentileza, tá bom? Eu estou com outro monitoramento aqui do YouTube. Eu estou vendo que existem pessoas conectadas ali com a gente também. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão nos assistindo através do YouTube, tá ok? Então vamos lá. O tema dessa noite, ele vai se referir justamente à visão do capítulo 8, uma visão que Daniel ele teve que detalha um pouco mais acerca do que ele viu lá no capítulo 7. Relembrando o capítulo 7, Daniel ele viu ali 4 grandes animais que saíram do mar. Esses 4 animais eram animais diferentes uns dos outros. Nós vimos na interpretação profética que esses 4 animais, cada um deles representava um império, que eram os mesmos impérios representados lá no capítulo 2, onde nós vimos ali a exposição da estátua de Nabucodonosor. Possuía ali 4 metais diferentes, né? O ouro, a prata, o bronze e o ferro. E no capítulo 7 de Daniel, nós vimos 4 animais diferentes. Um leão com asas, nós vimos um urso, nós vimos um leopardo com 4 asas, e também nós vimos um animal terrível e espantoso. Agora, adentrando no capítulo 8, a gente vê que a Babilônia já não aparece mais em cena. Agora, o capítulo 8 vai trabalhar apenas com os 3 últimos impérios: o Império Medo-Pérsia, o Império Grego e o Império Romano. Porém, também na figura de diferentes animais em relação ao capítulo 7. Os animais que agora aparecem no capítulo 8 de Daniel, você vai ver que eles têm uma semelhança, eles têm uma relação com o tema base do capítulo 8, ok? Mas vamos lá. Nós vamos começar primeiro vendo aqui algumas semelhanças entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. Então, note comigo aqui um detalhe interessante. Capítulo 2 e capítulo 7 falam a mesma linguagem, se comunicam, estão conectados. Se você perceber ali, capítulo 4, aliás, fala de 4 reinos no capítulo 2, e no capítulo 7 nós temos ali também 4 reinos. São representados ali por símbolos diferentes, mas a literalidade deles é a mesma. Depois nós temos ali também um reino eterno, do qual é falado no capítulo 2, e também, semelhantemente, no capítulo 7, nós temos ali também falando de um reino eterno, que é estabelecido após o desfile de todos esses impérios aí que passaram pela história humana. Um outro detalhe interessante, quando já nós entramos no capítulo 8 de Daniel, é que ali Daniel ele fala quando que ele teve essa visão. Capítulo 8, verso 1 nos diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu a princípio. Vamos ver o que ele viu nessa visão finalmente. Aqui ele começa agora a expor essa visão. Queridos, quanto mais próximos do final do livro de Daniel a gente chega, mais especial, mais significativo, mais importante se tornam esses estudos. O próximo estudo que nós iremos estudar é sobre as 2.300 tardes e manhãs. É um tema do qual muitas pessoas têm dúvidas, mas que nós, pela graça de Deus, vamos esclarecer aqui no próximo estudo. Agora, o capítulo 8 de Daniel, ele lança a base para a gente entender lá na frente as 2.300 tardes e manhãs. Então, Daniel ele viu o seguinte, ali no verso 3 do capítulo 8. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro, note bem essas palavras em destaque vermelho. Daniel ele viu um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. O carneiro tinha 2 chifres, porém, um chifre era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último, tá? Vamos entender aqui. Então, o carneiro tinha 2 chifres, um desses chifres era mais alto. E o texto diz que o que era mais alto subiu por último. Primeiro apareceu o chifre menor. Nós sabemos que o império que subverteu a Babilônia foi o Império Medo-Persa. Tanto que houve essa junção, né? Os medos e os persas, eles se uniram. Os persas, na realidade,
se uniram com os medos e formaram ali um grande império. Então, nós vemos aí a representação desses dois chifres, justamente o Império Medo-Persa. O que mais que Daniel viu? Ele viu que esse carneiro, ele atacava, ele dava amarradas, né, para o ocidente, para o norte e para o sul. Preste atenção para as direções que esse animal, para que esse império, ele se caminhava. Para qual lado geográfico as suas fronteiras eram ampliadas? Para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Vamos ver depois o que apareceu na visão. Daniel olhava no verso 5, e eis que agora aparece um outro animal, um bode. Então, que animais que nós já temos aqui? Nós temos um carneiro e nós temos um bode. O que o bode fazia? Ele vinha do ocidente sobre a terra, flutuando, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Percebam as características. Agora era um bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. É diferente do primeiro animal, o carneiro. O carneiro tinha 2 chifres, agora o bode tinha apenas um grande chifre, muito evidente, muito destacado entre os olhos. Vamos ver o que esse bode fez. Quando o bode, verso 7, chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. É interessante que aqui nós vemos um ataque. Nós já sabemos que, em profecia, animais significam reinos, reis. E aqui, então, nós vemos, na interpretação profética, 2 impérios em confronto. Que impérios são esses? O verso 8 diz o seguinte: E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre, lembra? O chifre notável entre os olhos que o bode possuía, ele foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Vamos entender uma coisa aqui antes. Sabe que para nós entendermos bem as profecias, a gente precisa ir e vir entre elas, entre os capítulos de Daniel. A gente vai pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, e a gente consegue entender exatamente o que a profecia quer dizer em sua interpretação. Então, de acordo com Daniel, capítulo 7 e o verso 17, vamos ver aqui a prova bíblica do que significa animais em profecia. Atenção, ali no verso 17 diz assim: Estes grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis. O texto bíblico está dizendo que animais em profecia são reis, ou reinos que se levantarão da terra. O rei, ele representa o seu império, ele é a pessoa do seu império. Então, de acordo com a profecia bíblica, ela mesma se interpreta. A própria Bíblia se interpreta sozinha. E nós vimos ali que ela disse o significado de animais em profecia. Quer dizer reis ou reinos. Significa, então, que esses 2 animais, o carneiro e o bode, que estão ali na visão do capítulo 8, são impérios. A própria Bíblia, no próprio capítulo 8, dá a interpretação desses 2 animais. Diz assim no verso 20: Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Talvez na sua Bíblia deve estar escrito o rei primeiro, né? Invertido. Verso 22, continuando, diz assim: O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, essa mesma nação que é representada pelo bode, do qual ele já disse que é a Grécia, mas não com a força dele. Dele quem? Do primeiro chifre. Vamos entender isso aqui. Aqui o anjo está revelando para Daniel que a Grécia, depois da morte do seu principal e grande rei, após ele, em seguida, surgiriam 4 outros reis que estariam guerreando entre eles. Eles não se subsistiriam, porque haveria guerras internas dentro do Império Grego. E eles não teriam, evidentemente, a mesma força, a mesma destreza, a mesma habilidade que Alexandre o Grande teve.
que é o significado ali do rei primeiro. O chifre notável entre os olhos, né? Todos nós sabemos ali um pouco sobre Alexandre o Grande. Então vamos ver aqui, qual foi a duração desses impérios na história? Começando por Babilônia, o apogeu mesmo do Império Babilônico se deu ali por volta do ano 605, isso antes de Cristo, e foi até 539, quando finalmente a Média Pérsia subverteu a Babilônia. E a Média Pérsia foi até o ano de 331 antes de Cristo, quando nessa data veio a Grécia e a derrotou na Batalha de Arbela. Houveram, na realidade, várias outras guerras entre a Média Pérsia e os gregos, né? Nós vemos pela história que algumas guerras culminaram finalmente na destruição final ali dos medos e persas pelo poder dos gregos, né? Teve a batalha ali do Rio Grânico, teve a batalha nos desfiladeiros de Isso, mas finalmente o que marcou ali foi a batalha de Arbela, no ano de 331. Depois da vitória da Grécia, esse império também durou até o ano de 168 a.C., quando finalmente veio o Império Romano e derrotou a Grécia ali na Batalha de Pydna, né? Vamos ver aqui agora alguns detalhes a mais em relação a esses animais. Ali diz, no verso 9, que desses 4 chifres que surgiram no bode, de um desses 4 chifres, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Percebe aqui para qual direção geográfica esse chifre pequeno agora ele se expande. Vou ler o texto novamente aqui, o finalzinho do verso 9. Para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Verso 10. Não bastando, agora a sua conquista, a sua investida nas suas conquistas, na sua expansão territorial, começa agora a assumir uma direção vertical, não mais na extensão da terra. Diz o verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Presta atenção aqui no finalzinho do verso 10. Vou repetir para você. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército do céu, como se não bastasse se engrandecer a todo o exército do céu. Ele também quis se engrandecer contra o príncipe desse exército do céu. E por ele quem? Por esse poder, por esse chifre pequeno, foi tirado ali no verso 11 o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Verso 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Para um pouquinho aqui. Vamos voltar novamente lá para o começo do capítulo 8. Ali nós vimos um cordeiro com 2 chifres. Foi derrotado. Depois, nós temos ali um bode com um chifre notável. O chifre notável quebrou-se. Depois apareceram 4 que também foram-se. E agora aparece um chifre notável que surgiu de um desses 4. E esse que saiu de um desses 4 comete todas essas coisas aqui. Se orgulha, se engrandece, expande seus territórios e, como se não bastasse, começa também a tentar investir o seu território contra o próprio exército do céu, diante do próprio Deus. Começa a tentar guerrear contra o próprio Deus. Nós vimos no título do estudo dessa noite que é um atentado contra a verdade. Então nós vimos que esse chifre, ele atentou contra a verdade e prosperou ao atentar contra essa verdade. Conseguiu lançar a verdade por terra. Prosperou, diz o texto. Também lutou contra o sacrifício contínuo, contra o príncipe do exército e contra o exército do céu. Sabe que esse chifre pequeno é a mesma interpretação que nós temos do capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, lá fala do animal terrível e espantoso. E Daniel, querendo saber detalhes acerca desse animal terrível e espantoso, lá no capítulo 7, foi dito que esse animal, ele tinha 10 chifres, e desses 10 chifres,
3 caíram por causa de um outro que havia se levantado. E esse outro que havia se levantado fez muitas coisas semelhantemente ao que nós vemos aqui no capítulo 8. Destruiu o santo do Altíssimo, cuidou em mudar os tempos e a lei, teve um tempo de atuação das suas atrocidades, e aqui nós vemos o mesmo atentado contra a verdade de Deus, contra o exército de Deus. Que poder é esse? Note aqui o que o texto diz. Falou sobre o exército do céu, lançou por terra as estrelas, o príncipe do exército do céu também, e o sacrifício contínuo tirou, lançou a verdade por terra. Se lançou a verdade por terra, então esses 3 elementos, o exército do céu, o príncipe do exército e o sacrifício contínuo, são verdades na palavra de Deus. São verdades divinas. Em Daniel capítulo 7, versos 9 e 14, diz o seguinte: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a lã, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Agora, olha só a relação que existe nesse texto, o texto 10 de Daniel 7, com as declarações lá do capítulo 8. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Olha só, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Agora olha só o verso 14. E foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Não passará o seu domínio e não será destruído. Vamos lá. Por que nós voltamos nesses textos aqui do capítulo 7 de Daniel? Para você entender a conexão que existe entre um e outro. Olha só. O exército do céu, do qual se refere o capítulo 8, está em associação com o que diz lá no verso 7. No capítulo 7, aliás, onde diz milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Também, quando o capítulo 8 se refere ao príncipe do exército, nós encontramos a mesma conexão lá no capítulo 7, quando fala do filho do homem que apareceu, dirigindo-se ao ancião de dias. Esse filho do homem recebe o domínio, a honra e o reino. Ele era o príncipe do exército. E também fala do sacrifício contínuo, no capítulo 8. E a associação para isso, lá no capítulo 7, nós encontramos quando fala de que assentou-se o juízo, em outras versões, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Bem, quando fala do exército do céu, numa cena de juízo, numa cena de julgamento lá no céu, nós vemos ali que as testemunhas seriam esses milhares e milhares, esses milhões de milhões que assistiam esse evento do tribunal, esse evento do juízo acontecendo. Em outras palavras, os anjos, o exército celestial. O príncipe do exército seria o próprio juiz, que estaria conduzindo esse juízo, esse julgamento, que é Jesus. E o sacrifício contínuo é o plano da salvação estabelecido para a raça humana. O plano da salvação estabelecido para a raça humana, que é o sacrifício contínuo, foi lançado por terra. O meio de salvação do qual Deus havia revelado, do qual Deus havia estipulado, para que as pessoas se salvassem do pecado, que era a salvação em Jesus, o sacrifício de Jesus, esse foi lançado por terra. O maior atentado contra a verdade prosperou. Como pode? No livro de Provérbios, tem um texto que diz o seguinte: compra a verdade e não a vendas. A Bíblia também diz que ninguém pode pela verdade, senão pela verdade. Então, como pode a verdade ser atentada? E como pode a verdade, depois de ser tentada, ser lançada por terra? Como que alguém consegue pisar na verdade? A Bíblia diz que o grande atentado ao fazer isso prosperou. A grande pergunta é: quem está por trás do chifre pequeno? Quem é o chifre pequeno?
E quem é que dirige os planos desse chifre pequeno? Para saber a resposta, nós precisamos entender quando que a verdade começou a ser lançada por terra. Quando que a verdade começou a ser lançada por terra? Vamos ver? No céu. A verdade começou a ser lançada por terra lá no céu. Onde diz isso? Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. Dizem assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Que é o lado onde no céu não existe ali norte, sul, leste e oeste, né? Mas o que nos dá a entender justamente o local ali de adoração no céu, né? Onde está ali o trono de Deus. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E também a verdade foi lançada por terra no nosso planeta antes do pecado. Então vamos entender uma coisa aqui. Em Gênesis, lá no capítulo 2, versos 16 e 17, eles dizem assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Chega agora a serpente e procura lançar a verdade de Deus, dita a Adão e Eva, por terra. Lá em Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14, nós vemos Lúcifer se exaltando, se orgulhando, intentando e atentando ser acima do próprio Deus. Nós vimos que ali ele conseguiu levar muitas das estrelas do céu, parte do exército celestial ele levou consigo, que foram os anjos. Ele conseguiu semear mentiras nesses anjos e eles foram enganados. Realmente, como diz o capítulo 8, ele se engrandeceu até o exército do céu e prosperou. E também lançou a verdade por terra e prosperou. Mas ainda continua. A verdade ainda foi lançada por terra depois do pecado. Por quê? Preste bem atenção. A verdade foi lançada por terra lá no céu, foi lançada por terra aqui no nosso planeta antes do pecado e foi lançada por terra aqui no nosso planeta depois do pecado. Olha o que diz Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e Eva e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ali no Jardim do Éden, Jesus instituiu o sistema sacrificial. O capítulo 8 de Daniel diz que o sacrifício contínuo, o sistema sacrificial, foi lançado por terra. Então, o que Jesus ensinou aos primeiros pais, Adão e Eva, agora vem Satanás e lança por terra. A verdade do santuário é uma verdade que permeia por toda a Bíblia, o sistema sacrificial. Deus ele havia instruído o povo de Israel sobre todo o sistema de sacrifícios, sobre toda essa rotina que eles deveriam fazer diariamente, continuamente, né? Era o sacrifício contínuo para a remissão dos seus pecados e também para a purificação do povo. Como que isso era feito? A cada dia, os pecadores vinham ao pátio, né, os israelitas, eles levavam um cordeirinho até ali o pátio do santuário, né, onde vocês podem ver aqui onde eu estou passando com o mouse, nessa parte aqui do tabernáculo, do santuário, o israelita ele entrava com o seu cordeiro aqui, e ali ele confessava os seus pecados sobre esse cordeiro. Então essa era a parte do pecador. E aí ele fazia também o quê? Ele imolava esse cordeiro. O sangue que escorria desse cordeirinho, ele era recolhido pelo sacerdote e era levado para o santuário. Isso tinha que ser feito todos os dias, continuamente, na parte da manhã e na parte da tarde. O sacrifício ele acontecia no altar dos holocaustos, que era esse grande altar aqui que fica do lado de fora, no pátio. E ali, o animalzinho ele era sacrificado. O sangue dele, colhido, era levado para dentro do santuário
E ali no primeiro compartimento do santuário, chamado de lugar santo, o que o sacerdote fazia? Ele pegava esse sangue e ele aspergia esse sangue no véu do santuário, que é esse véu azul que você está vendo aqui. Ele pegava o sangue, molhava nas pontas dos dedos e fazia aspersão na cortina. E ele também pegava um pouco desse sangue e passava nas pontas desse altar de incensos que você está vendo aqui na frente desse sacerdote. Dessa forma, simbolicamente, os pecados saíam lá daquele israelita, o sentimento de culpa saía de lá dele e era transferido para o santuário, ou seja, saía do israelita e simbolicamente era transferido para o cordeiro. O cordeiro representava Jesus, que assumiu a culpa, que assumiu os nossos pecados e os levou até a cruz. Dessa forma, então, era o sistema sacrificial israelita. Um dia no ano apenas, que era o dia da expiação, alguma coisa tinha que ser feita com todo esse acúmulo de pecados que simbolicamente, todos os dias, continuamente, amanhã e à tarde, eram levados para o santuário. Saía dos israelitas, passava para o cordeiro derramava o sangue, e o sangue e os pecados, né, a culpa, ela permanecia ali simbolicamente no santuário. Então era necessário agora purificar esse santuário. Como que isso era feito? No dia de Yom Kippur, ou no dia da expiação. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha que ser agora o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, não era qualquer levita, tinha que ser o sumo sacerdote. Ele entrava no lugar santíssimo, que era o segundo compartimento do santuário, e ali ele fazia a purificação do santuário. Então, para nós entendermos, todo o processo ele funcionava assim. O sacerdote ele vinha de lá de dentro do santuário, ele passava por essa pia aqui, ele se lavava nessa pia, e depois que ele se lavava nessa pia, ele ia até o encontro do israelita. O israelita estava ali esperando ele, o israelita confessava os seus pecados sobre aquele animal, degolava aquele animal, e esse sacerdote que veio de lá de dentro, que se lavou aqui na pia, ele recolhia esse sangue e ele levava para dentro do santuário. E o cordeirinho era morto aqui nesse altar. Depois, lá dentro, ele fazia aquele processo que nós já falamos. Ele pegava o sangue e aspergia sobre o véu do santuário. Isso representava o quê? A salvação do israelita. O israelita, ele tinha que, na sua mente, na sua consciência, entender que o sentimento de culpa pelos pecados que ele cometeu saíram dele, ele estava livre do sentimento de culpa, foi passado para o santuário e agora ele podia viver uma vida de justificação. Então, esse primeiro processo aqui do santuário, na parte externa, pode muito bem representar a justificação pela fé, que é quando a culpa sai do indivíduo e é transferido, Jesus assume a culpa dos pecados desse indivíduo. Assim o israelita fazia. Depois, no dia da expiação, aqui no segundo compartimento, aí finalmente, os pecados que eram todos acumulados aqui no santuário, eles eram transferidos para um bode que era designado para esse sacrifício. Então, eram 2 bodes trazidos no dia da expiação e eram lançados sortes sobre eles. Então, um bode, ele era separado e outro bode, ele seria morto. O bode que permanecesse vivo tinha que fazer o que com eles? O sacerdote, ele orava depois, ele fazia uma oração, simbolizando a transferência de todos os pecados que foram acumulados ao longo do ano aqui no santuário. Simbolicamente, todos os pecados que foram acumulados aqui eram transferidos para esse bode que ficava vivo, cujo nome era bode Azazel. Esse bode Azazel, ele era depois levado para o deserto. Uma pessoa era designada para levar esse bode para bem longe do acampamento, e ali esse bode simplesmente morria de fome, morria pela sede, ali no meio do deserto. Levava com ele, simbolicamente, todos os pecados que estavam, primeiro, lá no israelita, que depois foram passados para o cordeiro, que depois foram passados para o santuário. Então, esse bode levava todos os pecados para o deserto, e ali ele morria. Isso simboliza justamente a vida cristã. Você chega até Jesus, confessa os seus pecados a ele, pela fé e pelos méritos de Jesus,
Ele assume essa culpa e o sangue derramado de Jesus na cruz te salvou. Então você está isento dessa culpa, você está justo diante de Deus, diante do Pai, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício dele. Isso é justificação. Ao longo da vida, você vai buscando a Deus, você vai procurando sempre estar em comunhão com Ele, e essas culpas, esses pecados que você comete, eles começam a perder força na sua vida, começam a perder o poder dentro de você, a ponto de você não mais ter eles como eles não dominam mais a sua vida, né? Vamos dizer assim. Você agora consegue, pela graça de Deus, pelo poder de Deus que está transformando a sua vida, você começa a ter poder sobre eles. Você consegue controlar. Então isso é santificação. Quando você consegue ter finalmente, né, o perdão dos pecados, e não somente o perdão dos pecados, mas quando a força do pecado ela já não exerce mais sobre você. Isso é santificação. A justificação, você está isento da culpa, mas você pode cair novamente, no dia seguinte, de repente. Ou minutos depois você pode cair. Você ora de novo, Jesus ele perdoa e a culpa é tirada de você. Isso é justificação. Agora, santificação é quando o pecado que você comete, ele perde força dentro de você. Os seus pecados acariciados são finalmente vencidos. Mas ainda assim você tem uma natureza humana e pode ainda assim cair, muito embora seja muito mais difícil. Porque agora, de graça em graça, de glória em glória, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até tornar esse dia perfeito. Finalmente, a santidade é declarada a você. Você se torna santo diante de Deus, mas mesmo ainda assim tendo uma natureza pecaminosa. Você só será finalmente livre de toda e qualquer tendência para o pecado, pela uma natureza perfeita, igual era a natureza de Adão e Eva antes do pecado. Quando Jesus voltar, você será transformado num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque justamente os pecados que você cometeu ao longo da vida, você confessou a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele levou até a cruz, morreu. Ele também, como tinha o poder da morte, como ele tinha o poder da vida, ele não morreu simplesmente em função de qualquer ocasião. Ele morreu por causa do peso dos seus pecados, dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. E agora, o originador, aquele que levou você a cometer esses pecados, Satanás, ele representa aquele bode Azazel que era levado para o deserto. Ele representa justamente o originador dos pecados. Então, os pecados que estavam em você, que passaram para Jesus, que foram escritos nos livros, né? Lembra lá que Daniel falou? Assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Os livros onde estão registrados os pecados, as ações, os pensamentos das pessoas, tudo isso agora é apagado desses livros e é colocado sobre Satanás. Quando Jesus voltar, finalmente não vai ter mais nenhum registro de pecado na sua vida. Você será transformado num abrir e fechar de olhos. Amém? Diga amém aí. Digita amém aí. Você será transformado num corpo glorificado. Então, da justificação, você foi para a santificação e finalmente atingiu a glorificação. Mas alguém precisa pagar por esses pecados. Jesus te salvou deles. Agora vai para o originador, Satanás, que representa aquele bode que foi para o deserto. Após a segunda vinda de Jesus, durante 1000 anos, Satanás ficará no deserto dessa terra, o mundo completamente assolado, vazio, sem nada, sem ninguém para ele tentar. E ali ele vai ficar refletindo em tudo aquilo que ele fez, desde que ele atentou contra a verdade lá no céu. Então, esse é o processo do santuário. Esse é o sistema sacrificial. Esse é o sistema salvífico que Deus estipulou, que Jesus, ele foi ali o centro desse sistema. Ele foi o sacrifício maior. Um poder político-religioso faria o quê? Projetaria e atentaria contra toda essa verdade do santuário. Contra toda essa verdade do pecador que aceita Jesus, se arrepende, é salvo e finalmente está apto para ir ao céu. Contra essa verdade, Satanás tentou. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria jogada no chão. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho da obediência a Deus para os homens e para as mulheres, seria substituída por tradições humanas.
tudo isso, esse chifre pequeno, essa ponta pequena, atentaria contra a verdade. E o apóstolo Paulo também falou disso, lá no livro de Tessalonicenses, em sua carta, a segunda, aos Tessalonicenses, ele disse o seguinte, no capítulo 2, verso 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele faz? Verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso não nos faz lembrar da intenção de Satanás lá no céu? Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o intento de Satanás lá no céu, a sua própria pessoa. Mas depois que ele foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse capítulo 12, ele foi expulso do céu, ele atentou contra a verdade aqui na terra, prosperou, e agora ele usa um poder aqui na terra, um reino aqui na terra, para satisfazer os seus desejos que ele tinha lá no céu, que ele ainda acalenta. Por quanto tempo a verdade sobre Jesus, o único Salvador, seria lançada por terra? Olha só o que diz agora o capítulo 8 de Daniel, versos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Note, aqui Daniel ele vê dois seres conversando com o outro. Um pergunta, outro responde. Até quando tudo isso vai acontecer? Até quando essa ponta pequena vai exercer todo esse poder de opressão contra a verdade, de atentar contra os filhos de Deus, de atentar contra o exército do céu? Até quando ele vai corromper as puras doutrinas de Jesus? Até quando? Por quanto tempo? Foi-lhe dada a resposta, no verso 14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós já vimos que o tema central de todos os capítulos do livro de Daniel é adoração. E nós vemos aqui Satanás querendo puxar para si a adoração que era devida a Deus. Quando o israelita levava ali o seu cordeirinho, ele estava simplesmente se entregando a Cristo Jesus. Um ato de adoração, um sacrifício, uma dádiva, uma entrega, um abrir do coração. E Satanás agora quer trazer essa adoração para ele mesmo. E você percebe que a base desse capítulo 8 é o santuário. Agora você entende por que daqueles dois animais, o cordeiro e o bode. Percebe que não é à toa que essas figuras são representadas no capítulo 8 de Daniel. Eram justamente os animais que eram utilizados nos sacrifícios lá do santuário. E o texto diz, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Como nós já vimos que a purificação do santuário, ela era justamente visando livrar finalmente todos os israelitas, lá no santuário terrestre, todos os israelitas dos seus pecados e passá-los finalmente para o originador, Satanás, aqui nós vemos uma declaração interessante. Depois de 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Bem, quando Daniel ele ouviu essa declaração, ele não entendeu. Ficou pendente. Ele queria entender exatamente o que seriam essas 2300 tardes e manhãs. Em realidade, esses dois seres agora não estavam mais falando da purificação do santuário terrestre, aquele que Deus pediu para que Moisés fizesse. Não. Agora era o santuário no céu. Era a purificação do santuário celestial. Por que celestial? Você sabe que quando Deus ele pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo ali no deserto, para a adoração do povo de Israel, ele disse, olha Moisés, atenta bem para o modelo que foi te mostrado no céu. O que estava na terra, que Moisés levantou, era uma cópia de um original que existia no céu. Agora você entende por que Satanás ele queria estabelecer o seu trono aos lados do norte? Em outras palavras, quando a Bíblia se refere aos lados do norte, se refere justamente aonde está estabelecido, onde está fundamentado o centro do universo, o centro de adoração a Deus, onde está o trono de Deus. Dentro do santuário, aqui no primeiro compartimento, havia alguns móveis.
No primeiro compartimento, haviam 3 móveis. Havia uma mesa com 12 pães sobre ela, havia o altar de incensos e havia também o candelabro. Para você entender bem a questão da intenção de Satanás, todos esses móveis eles têm um significado. Mas eu quero me deter aqui no significado da mesa com os pães da proposição. Essa mesa com os pães da proposição, ela simboliza o trono de Deus. Dentre outros significados, essa mesa ela também simboliza o trono de Deus. Simboliza o fundamento, simboliza o reino de Deus. Sobre essa mesa havia 12 pães, em 2 colunas de 6. Se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver que lá está falando que a cidade santa ela tem 12 fundamentos. Agora você percebe por que Satanás ele queria estabelecer o seu trono aos lados do norte. Mas, sabe, eu não entendi essa questão dos 3 móveis, a questão do norte. Se você pensar bem, você vai ver que, geograficamente, o santuário ele precisava ter justamente essa direção que você está vendo aqui. Ó. Tá vendo? Essa direção aqui. Deixa eu explicar para você uma coisa em termos geográficos. Essa parte aqui é a parte oriental. É a parte oriental. Em outras palavras, era o lado leste, onde o sol nascia. Esse lado aqui, essa outra ponta aqui, onde você está vendo essa fumaça, onde você está vendo o mouse, é o lado do poente, o oeste, o ocidente. Então, se nós colocarmos aqui uma rosa dos ventos, aqui nós temos o leste, aqui nós temos o oeste. O que nós vamos ter aqui em cima? Evidentemente, o norte. É exatamente nessa parte aqui, dentro do santuário, que ficava a mesa. A mesa ficava aqui, aqui no lado do sul, mas aqui para esse lado, ficava o candelabro, e aqui, do lado oeste, ficava o altar de incenso. Lembra naquela figura anterior que nós mostramos? Eu faço até questão de voltar aqui para você ver. Vamos ver se nós chegamos lá. Está aqui, ó. Percebe para que lado que o sacerdote ficava virado? O sacerdote ele ficava virado para o lado do poente, para o lado oposto do nascente do sol. Isso era determinação divina, porque a adoração dentro do santuário ela não tinha que ter nenhuma relação sequer, nem no mínimo detalhe, com aquilo que as nações pagãs faziam. Já logo ao nascer do sol no leste, que era a direção oposta aqui à do sacerdote, na direção oeste, na direção leste do nascente, o oriente, já logo de manhã as nações pagãs elas adoravam o Deus Sol. E Deus não queria isso com o povo de Israel. Então Deus determinou, vocês vão fazer a adoração do lado contrário. Então aqui desse lado, no lado oeste, ficava o altar de incenso. Desse lado aqui, ao sul, ficava o altar, o candelabro. Aqui desse lado, do outro lado aqui do véu, ficava a mesa com os pães da preposição, que simbolizava o trono de Deus. Então, a mesa, ela ficava do lado norte. A mesa simboliza o trono, o reino de Deus, do qual Satanás tanto queria intentar. Então, perceba que nos mínimos detalhes, todo esse plano salvífico, todo esse plano, essa arquitetura do santuário, ela tinha significado nos mais mínimos detalhes. Jesus ele morreu na cruz para salvar dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Daniel não entendeu aquela visão. Daniel ele ficou por entender o que significava aqueles 2.300 dias. Por que tanto tempo? E qual é o significado disso? Quando que começa esse tempo? Quando que termina esse tempo? O que é a purificação do santuário? Daniel ficou por entender. Disseram para ele o seguinte: Daniel, a visão da tarde e da manhã que foi falada, ela é verdadeira. Mas, porém, por enquanto, encerra a visão. Ela se refere a dias muito distantes. Então, Daniel, ele ficou por entender, ficou pendente de ser-lhe dada a explicação do significado das 2.300 tardes e manhãs.
E quando as 2.300 tardes e manhãs fossem finalmente explicadas para Daniel, aí o círculo de entendimento fecharia para ele. Ele compreenderia o que Satanás tentou fazer desde lá do céu, lançando a verdade por terra, e quanto tempo seria permitido que Satanás mantivesse essa verdade lançada por terra. É até o tempo do juízo, quando Jesus já estará prestes a voltar. No próximo estudo, nós vamos agora adentrar, finalmente, nós vamos mergulhar na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu espero que você esteja conosco no próximo estudo, vai ser maravilhoso, convide pessoas, compartilhe, que vai ser um estudo muito especial. Se você conhece pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto das 2.300 tardes e manhãs, fale para ela, comunique para ela, que se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente fazendo esse estudo para que você compreenda o significado desse grande e significativo período profético tão importante para nós, tão importante para a nossa compreensão do plano da salvação que Deus estipulou para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite, que você tenha um bom descanso. Se você estiver trabalhando ou vai trabalhar, que Deus te acompanhe, que você tenha um bom trabalho também. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, resumindo, nos ama. O Senhor é maravilhoso. O Senhor estipulou um plano tão perfeito, tão didático para a nossa salvação, que ao mesmo tempo revela o seu amor, de modo que o Senhor, diante disso, é justo, é ao mesmo tempo justificador, e ao mesmo tempo o teu amor se mantém como base de tudo isso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, através dessas profecias, nos mostra que o inimigo está andando em derredor, querendo nos derrubar. E nós te pedimos que nos dê poder, ó Pai, para vencermos o mal, para vencermos a tentação, para deixarmos os nossos pecados de lado, por mais que caiamos, que nós sinceramente, com profundo e sincero, genuíno arrependimento, nos voltemos a Ti para receber o Teu perdão. Temos a certeza que o Senhor está disposto a nos perdoar. O Senhor está mais disposto a nos perdoar dos nossos pecados do que de nós em aceitarmos e acreditarmos que o Senhor é tão perdoador assim. Mas nós te louvamos por tão grande amor. Por favor, Deus, nos ajude a vencer o mal, nos dê forças, nos dê ânimo, nos dê perseverança, e que a verdade que foi lançada por terra, ela esteja em pé no nosso coração. E para aqueles que estão nos assistindo, que estão conhecendo essas verdades, que estas verdades elas estejam sendo construídas e se tornem verdadeiros e firmes alicerces no coração dessas pessoas. Nós as entregamos nas Tuas mãos e entregamos também o nosso coração. Te pedimos, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.